Boa tarde a todos. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos encontre nessa tarde de hoje. Seja alcançada pela graça e a paz reveladora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço ao nosso irmão Ricardo da Ajuda, mais conhecido como Chicão para nós os íntimos, né, Chicão? Um abraço. Venho trazer uma rápida palavra aqui para o canal do nosso amado e querido irmão Ricardo. O canal que tem por nome A Bíblia Pura. E realmente, a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela assimilada como água, a água ela é pura. A mais pura verdade que transcende a alma humana. Gostaria de deixar aqui uma rápida palavra bem reflexiva ao coração dos irmãos, que se encontra no livro de Salmos, de número 8, o versículo 4 em diante. O interessante desse salmo é que ele inicia sua fala fazendo uma pergunta. O salmista ele pergunta no versículo 4 de número 8 do livro de Salmos: pergunto, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste ou o cobriste. Eu venho refletir essa pergunta do salmista, quando ele pergunta a Deus. Ele não está lembrando a Deus que tamanho é o homem. Ele não está lembrando a Deus o que Deus tanto vê no homem. Ele está fazendo uma pergunta. E toda pergunta, ela exige uma resposta. Diz um grande pensador, filósofo, que o que gera o mundo não são as respostas que o mundo tem a oferecer. O que gera o mundo são as perguntas, que são infinitas. O salmista, por sua vez, ele vai dizer, através de uma pergunta: o que é o homem mortal para que com ele te preocupes? E o filho do homem? Interessante de tudo isso é que a resposta é bem clara. Desde o início, Deus ele sempre se importou com a raça humana. E quando nós lemos os 4 escritores do Evangelho, imensuravelmente o nosso irmão Lucas foi mais quem falou da humanidade de Jesus. Mateus vai relatar a Jesus como rei, falando da sua majestade. João vai falar de Jesus como Deus encarnado, falando da sua divindade. Marcos vai intitular a Jesus como Filho de Deus. Mas Lucas ele vai dizer a referência a Jesus, dizendo ele como o Filho do Homem, mostrando a nós outros o lado humano de Jesus. E o que Jesus ele vê em mim, o que Jesus ele vê em você? É muito simples, porque ele andou por aqui, ele teve contato com nós por aqui, ele vivenciou a cada momento de angústia, de dor, de sofrimento, a cada momento de alegria, ele presenciou a tudo isso. E realmente, o que Jesus ele se preocupa, o que de valor ele vê em nós? Tem uma coisa: Deus, quando ele forma aquele boneco feito do barro, ele coloca as mãos, sopra a narina. Particularmente, ele deixa as suas digitais naquele boneco de barro. Quando o fôlego de vida é introduzido em mim, quando o fôlego de vida é introduzido em você, nós não respiramos mais por nós. Nós não respiramos mais por sobrevivência, como alguns costumam dizer. Nós respiramos porque nós vivemos Deus. Temos Deus dentro de nós. O nosso maior alimento, e Jesus ele notificou isso: eu sou o pão da vida.
Ele relatando a nós mesmos que Ele é o nosso alimento. Então a preocupação que Deus Ele tem com nós é que nós somos propriedade exclusiva dele. Somos um pedacinho dele. E de maneira alguma, aqueles a quem Deus confiou a Jesus, o seu Filho, a Bíblia diz categoricamente dessa forma, que ele jamais, de maneira nenhuma, o lançaria fora. Eu dou glórias a Deus por Deus ter me encontrado. Eu não encontrei Deus, mas Ele se preocupou comigo primeiro. Porque a Bíblia vai dizer que não fomos nós que o achamos, mas foi Ele que se achegou a nós. O interesse que Deus tem no lado humano é a sensibilidade de reconhecermos Deus como a nossa maior fonte de adoração. Aquilo que Deus vê em mim, no irmão Wagner, o diácono Wagner, o obreiro Wagner, é aquilo que eu posso fazer pelo reino. Então, seja recíproco com Deus. Você que assiste a esse vídeo nessa tarde de hoje. A Bíblia vai também dizer que Jesus diz aos seus discípulos: eu amei vocês, eu encontrei vocês, eu quero ter uma intimidade com vocês, um relacionamento com vocês. Mas é necessário agora vocês terem esse mesmo sentimento pelos outros. Agora vão e façam com aqueles aquilo que eu fiz com vocês. Façam discípulos, sejam ganhadores de almas. Vão dizer para as outras pessoas que da mesma maneira com que eu me importei com vocês, faça eles reconhecerem que eu ainda me importo muito mais com a nação humana através dos séculos. Vão se passar milênios e milênios até a vinda de Jesus. E nós vamos encontrar Deus tendo sempre uma surpresa, tendo sempre um plano, tendo sempre um desígnio na vida de um ser humano. Eu acho lindo falar de Deus. Humildemente eu não me considero um pregador, não sou. Mas eu amo falar de Deus porque Deus ele me inspira a cada dia a entender que sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não faço nada. Sem Ele eu simplesmente não movo uma palha. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor é a nossa força. É com Ele que nós transpomos os muros das dificuldades da nossa vida. Porque Ele se preocupa comigo. Ele se preocupa com você. É eu, é você, amigo, que nessa tarde vê essa palavra tão linda, que vamos julgar nos reinos celestiais. Nós vamos julgar as nações, vamos estar com Cristo porque Ele se preocupou com nós. A sua preocupação foi tão grande que mesmo na cruz do Calvário, pendurado em todos os seus artelhos, em toda forma de movimento, Ele não negou. E Ele ainda manifesta a sua preocupação dizendo: Pai, está encerrado, está consumado, está feito. E isso mostra a maior prova de amor e consideração que um ser humano pode ter por outro. Eu findo as minhas palavras dizendo a você, querido, que o reino dos céus seja alcançado a você, a sua casa e a toda a sua família. E lembre-se que aqueles a quem o Pai confiou a Jesus, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Jesus ele se preocupa com você. Jesus ele ama você. Jesus ele guia os teus passos, não importa o momento da dificuldade. Sei que nós presenciamos momentos de crise, mas é nesse momento de crise que nós entendemos que nós temos o maior resolucionador de crises, chamado Jesus Cristo, o meu Senhor. Eu te amo, amado, amada. Jesus te ama. E assim mostra a preocupação dele para conosco. Deus abençoe. Obrigado, Chicão, pela oportunidade. Paz e graça a todos os irmãos. Tchau.